trajetória profissional. Então, eu trabalho mais de 12 anos aí na área de recursos humanos e, nos últimos anos, muito voltada para desenvolvimento técnico e comportamental, tanto de líderes quanto de não líderes. Venho desenvolvendo minha área aí na área de desenvolvimento organizacional, sou psicóloga de formação pela UERJ, tenho pós-graduação em design instrucional e tenho aí algumas certificações, né? O MBTI, que é comportamental, é um assessment, e o 6Ds, que é uma das metodologias que eu uso como base aqui para os nossos encontros. Então, basicamente, esse é o resumo da minha trajetória que me traz até aqui. E hoje eu vou compartilhar com vocês muita experiência, sobretudo, e um pouquinho também de teoria para a gente falar sobre metodologias ativas. Mas antes de a gente começar oficialmente aqui o nosso tema, eu separei algumas curiosidades para esse nosso encontro. A primeira é: sou uma leitora entusiasta. Eu fiz umas contas aqui por alto, eu tenho mais de uns 100 livros em casa, físicos. Tive que me render ao Kindle, porque ou eu saía de casa, gente, ou eu entrava no Kindle por falta de espaço. Então, eu gosto de ler de tudo um pouco, assim, leio conteúdo técnico, leio romance, leio ficção científica, e isso, para profissionais da nossa área, é muito importante. A gente que é profissional, que deseja atuar ou atua na área de treinamento e desenvolvimento, consultivamente com educação, a gente precisa ter repertório. Então, é muito importante que a gente tenha esse hábito de ler e ler coisas diferentes, até para a gente organizar o nosso raciocínio, como a gente vai se expressar. A leitura ajuda muito a todos nós aqui, profissionais e futuros profissionais na área de desenvolvimento. Normalmente, estou trabalhando, estou ouvindo algum pop rock, me ajuda a me concentrar, então trabalho com música. Essa é aí uma outra curiosidade que eu separei. E uma terceira que gosto muito de viajar, mas não gosto de andar de avião. É um contraponto. Então, aquelas pessoas que gostam, acham incrível, isso nós não temos em comum. Quem, assim como eu, também tem questões com o avião, a gente tem aí um ponto de contato em comum. Então, isso também faz parte dessa Daniele que está aqui com vocês hoje, que vai além desse período de experiência. E bora lá para a gente começar o nosso conteúdo de hoje. É legal sempre a gente combinar antes que quem quiser ficar muito à vontade para ficar com a câmera ligada, estou vendo Cíntia aqui, quem ficar confortável, fique muito à vontade para ficar com a câmera, mas eu sei que nem sempre é viável e tudo bem quem não conseguir. Pedir a gentileza de vocês deixarem o áudio desligado enquanto não estiverem participando, então podem participar pelo chat, pode abrir o áudio para participar, ficar muito à vontade de como funcionar melhor para vocês. Esse nosso encontro tem duração aí de 1 hora, então a gente vai até 8h30, e anotem tudo que vocês considerarem relevante. Então, celular, papel, caneta, como funcionar para vocês. Teve uma ideia, gerou uma conexão, pega e anota aí para ficar registrado esse nosso encontro. Hoje, a gente vai falar sobre a importância da gente escolher boas metodologias de treinamento para que, de fato, as pessoas aprendam aquilo que a gente deseja passar, né? Que, no final, não seja a pessoa entre e saia sem entender qual era o objetivo, por que ela estava lá, e não consiga fazer diferente. Mas é legal a gente começar antes resgatando um pouquinho das nossas primeiras lives, que quem estava aqui vai entender pontos de conexão e quem não estava também vai conseguir acompanhar o que eu separei hoje de conteúdo para vocês. Então, bora começar fazendo aí alguns lembretes para a gente entrar no nosso tema de hoje. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, é que na nossa primeira live a gente falou sobre a diferença entre andragogia e pedagogia. É sempre bom a gente lembrar que o conceito que a gente trabalha aqui é sobre educação para adultos. Nós vimos lá atrás que crianças aprendem diferente dos adultos. Os adultos têm repertório, os adultos têm experiência, os adultos têm vivências que as crianças não têm. Então, quando a gente está ensinando para uma criança e diz que vermelho é vermelho, ela não vai te dizer o contrário, porque ela está ali, de fato, partindo do zero. E diferente das crianças, né, os adultos têm necessidades específicas quando a gente está falando deste ensino, desse processo de ensino-aprendizado. Então, como a gente viu lá na nossa primeira live, e quem não assistiu ainda, vou abrir aqui um adendo rápido,
todos os nossos conteúdos anteriores estão disponíveis na minha página no Simpaplay e também no YouTube da escola aqui, da Arupaera Escola de RH, vocês também conseguem conferir, tá? Então, quem quiser assistir aí, não assistiu nenhuma das outras duas ou perdeu algum conteúdo, fica muito à vontade para revisitar. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, né? Quando a gente fala de andragogia, é sempre bom a gente relembrar que o adulto quer ter o máximo de autonomia para aprender, ele quer direcionar o conhecimento dele. Vamos lembrar que hoje, muitas pessoas não usam manual de instrução para montar alguma coisa. O que as pessoas fazem? Vão lá no YouTube ver como é que faz isso na prática, porque elas querem decidir a melhor forma de aprender. Os adultos também precisam saber por que estão aprendendo aquilo. Eu até brinquei lá na outra live com a fórmula de Bhaskara. Quantos de nós aprendemos e estamos até hoje sem entender por que a gente aprendeu aquilo? Porque para nós adultos é importante saber por que a gente está aprendendo. E é claro, as nossas experiências anteriores e, sobretudo, a gente precisa sentir que vai ganhar alguma coisa no fim do dia, está ali, que é a nossa motivação para aprender, que é o que vocês estão aqui hoje. Se vocês vieram hoje nesse encontro, é porque, ao final, vocês tinham um objetivo a ser atingido, e eu espero poder ajudar vocês a atingir esse objetivo, que é a motivação para aprender. Então, quando nós estamos falando aí de essa relação de ensino para pessoas adultas, é importante a gente levar isso em consideração. Por que muitas metodologias falham, né? E por que muitas vezes a gente se frustra quando faz um curso? Porque muitas pessoas querem ensinar para nós como se nós fôssemos crianças. Desconsideram a nossa experiência, desconsideram o que a gente sabe, e a gente, às vezes, nem consegue levantar a mão, fazer uma pergunta, um turbilhão de informações. Então, se vocês querem ter treinamentos bem-sucedidos, não comecem pela metodologia, comecem considerando esses aspectos centrais da andragogia. E no segundo encontro de treinamento, a gente falou, das nossas lives, a gente falou sobre diagnóstico. Além de considerar que eu estou ensinando para uma pessoa adulta, eu também preciso considerar quando é que eu tenho, de fato, uma necessidade de treinamento. Porque, como nós vimos, nem tudo vai originar uma ação de treinamento formal. E a gente vai falar sobre isso hoje, porque que nem tudo vai gerar uma ação de treinamento formal. Quando é que a gente precisa treinar as pessoas? Quando as pessoas precisam adquirir um novo conhecimento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa que vai trabalhar com andaimes, por exemplo. Essa pessoa nunca trabalhou antes. A gente tem lá a NR35, que é para trabalho em altura. Essa pessoa precisa ser preparada para fazer aquilo que ela não fez antes. Então, ela precisa adquirir um novo conhecimento. Por que existem as recertificações? Vou pegar este mesmo exemplo, né? Quando a gente vai aprofundar um conhecimento. Então, a Daniele começou a trabalhar com andaime esse ano, daqui a tanto tempo, ela vai precisar fazer uma recertificação para relembrar e aprofundar aquele conhecimento. Então, essa é a segunda situação, segundo cenário, que de fato eu vou ter uma ação ali de aprendizagem. O terceiro é quando eu preciso colocar na prática. Então, vamos lá naquele momento de colocar a mão na massa. Ninguém aqui que dirige aprendeu só com a aula teórica da autoescola. O que vocês aqui que dirigem tiveram que fazer? Pegar o carro, ir para a rua, ouvir gente buzinando atrás de vocês, mas, de fato, tinha ali um momento de ir para a prática. Então, esse também é o momento que a gente tem. E, por fim, quando há mudança num conhecimento que a gente teve anteriormente. Então, vamos imaginar que vocês aprenderam um sistema, mexer num sistema na companhia de pagamento. De repente, esse sistema muda, é implementado um novo sistema. Vocês precisam mudar o conhecimento anterior. Sabe, eventualmente, o conceito do cálculo, mas não sabe como usar esse sistema novo. Então, quando a gente está falando aqui para investir a nossa energia, já lá quando o cliente chega com a demanda, a gente, espera aí, deixa eu avaliar se está dentro desses 4 cenários possíveis para saber se é, de fato, um treinamento ou não. E aí, galera, vou só relembrar que o chat está aberto, estou de olho aqui em vocês, estou de olho no chat, qualquer participação, dúvida, fiquem à vontade que eu vou lendo aqui, tá? E aí a gente também falou aqui, para podermos mapear quais são esses cenários possíveis e se cabe a gente investir a nossa energia, nós falamos da importância de ter um bom diagnóstico, porque o bom diagnóstico vai fazer total conexão
com o que a gente vai debater aqui hoje, para a gente falar sobre metodologias. E, para fazer um bom diagnóstico, nós falamos lá no nosso último encontro sobre a importância de a gente definir um objetivo. Se eu não tenho um objetivo claro com o que eu quero com aquela ação, no final, é muito provável que eu ou meu cliente se frustre, porque a gente não vai conseguir entregar aquilo que era expectativa, que a gente faça perguntas gerais sobre a área, sobre o contexto, sobre aquelas pessoas, que a gente faça perguntas específicas a respeito daquela demanda e que a gente, se possível, converse com as pessoas que vão ser público-alvo daquela ação. Muitas vezes, a liderança chega para a gente com um cenário, com uma dor, que não é o que de fato reflete onde a gente vai investir energia. Quando a gente começa a entrevistar e conversar com as pessoas, é que a gente descobre que muitas vezes o que foi pedido não é exatamente o que a gente precisa entregar. Então, para a gente fazer aí um bom diagnóstico que vai implicar na escolha das minhas metodologias, eu preciso perguntar. Bons diagnósticos têm muitas perguntas, mais do que respostas ali no momento. Então, nós falamos sobre tudo isso nas nossas lives. A gente ainda vai ter mais encontro no mês que vem, e aí eu já quero trazer spoiler, onde a gente vai falar sobre mensuração de resultados. Então, fiquem ligados aí que a gente vai ter mais encontro no mês que vem para falar sobre mensuração. Mas quem estava no nosso último encontro vai lembrar da Ana. Eu trouxe a Ana aqui, que era uma cliente nossa. E para quem não estava, eu vou contar a história da Ana. A Ana era uma cliente que chegou para a gente dizendo que ela tinha uma equipe nova chegando ali na área e que as pessoas estavam colocando muitas informações erradas no sistema, né? Eles tinham um sistema, as pessoas estavam errando muito, preenchendo Excel com informação errada, sistema com informações erradas, e ela trouxe essa dor aí para a gente. E quando nós fomos avançando aqui no diagnóstico da nossa cliente Ana, nós chegamos ao público-alvo dessa ação, que era um grupo de jovens aí que ela estava recebendo entre 18 e 19 anos, pessoas recém-saídos do ensino médio, oriundos de escola pública, oriundos de regiões e de realidades onde essas pessoas não tinham tanto contato com o computador, usar computador não fazia parte da realidade dessas pessoas. E a gente chegou também ao ponto no diagnóstico que essas pessoas tinham atrasado as suas atividades, não era por desleixo, não era por falta de gerenciamento do tempo, mas porque essas pessoas não sabiam mexer no sistema XPTO que eles têm na empresa e também não sabiam mexer no Excel. Então, quando a gente foi fazendo ali várias perguntas para a Ana, a gente chegou a esse diagnóstico, que essas pessoas não sabiam usar o Excel e não sabiam usar o sistema e, em muitos casos, sequer usavam o computador por esse perfil do público que nós tínhamos ali. E aí, no nosso último webinar, nós chegamos à conclusão de que a solução que nós teríamos que dar para a nossa cliente Ana era fazer um treinamento prático específico nas funcionalidades do sistema que eles usam e do Excel. E hoje a gente vai falar sobre metodologia a partir da demanda da nossa cliente Ana, partindo desse princípio, que a gente tem que dar um treinamento técnico para o time dela aí, para esses 15 jovens. E eu já quero começar fazendo perguntas. Quem está aqui comigo sabe que eu não falo sozinha, vou abrir o chat aqui para vocês e o áudio. Qual a metodologia vocês utilizariam para usar, para ajudar a nossa cliente Ana? Então, a gente sabe que o desafio dela é dar um treinamento para 15 pessoas no Excel e no sistema que eles utilizam. Como é que vocês sugeririam aí um treinamento para a equipe da Ana? Me contem aí diante desse desafio. Qual sugestão vocês trariam? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem, digitarem ou abrirem o áudio para a gente continuar aqui o nosso papo. Quero ouvir aqui o que os meus consultores, colegas consultores aqui vão sugerir para a nossa cliente como metodologia aí para a gente solucionar a dor dela.
Vem aqui para o chat. E aí, galera, se aventurem, hein? Tem certo e errado, não. Vocês estão aqui para a gente debater mesmo e chegar à solução ideal. A Evelyn trouxe aqui um treinamento sobre esse conhecimento inicial. Beleza, Evelyn? Obrigada. Mais alguém tem alguma outra sugestão aí para a gente ajudar a Ana, além do que a Evelyn trouxe? Vamos lá, a galera tá pensando aí. O desafio da Ana foi grande. Vou deixar vocês pensando aí, vou ficar de olho no chat para a gente falar aqui sobre a demanda dela. Mas antes de a gente falar sobre a demanda dela, é importante a gente falar sobre um conceito, dois conceitos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente pensar a respeito deles. O primeiro é o 70-20-10. Muitas vezes, nós, profissionais que trabalhamos aí com desenvolvimento de pessoas, caímos num primeiro erro que é: vamos colocar todo mundo em sala de aula e vamos ensinar do básico ao avançado do Excel. E aí a gente chama todo mundo para a sala de aula, ensina do básico ao avançado do Excel, ensina todas as funcionalidades do sistema, e chega lá na prática, as pessoas continuam errando. E por que muitas vezes a gente cai nessa armadilha de levar todo mundo para a sala de aula? Porque a gente tende a achar que 100% do aprendizado é baseado no formal e na sala de aula. E existe uma teoria chamada 70-20-10, eu deixei até embaixo a referência para vocês desse conceito, se quiserem pesquisar depois. Perfeito, Cíntia. É um treinamento com eles, mexendo nos sistemas, para ter a vivência prática. A gente vai chegar lá. E aí, a gente tem, então, esse equívoco de achar que 100% tem que ser sala de aula e formal. Quando, na verdade, esse modelo pressupõe que apenas 10% daquilo que a gente tem que aprender passa pelo aprendizado formal. Daniela, o que você está chamando de aprendizado formal? Curso, seminário, palestra, tudo isso é aprendizado formal. E a gente tem essa tendência de querer reforçar o nosso lugar e levar as pessoas para a sala de aula. Quando, na verdade, 20% do que as pessoas aprendem vem do aprendizado informal, por exemplo. O que é o aprendizado informal? Eu estou lá com uma dúvida sobre o sistema e falo assim: Cíntia, você tem 5 minutinhos depois para me ajudar a fazer essa parte aqui que eu travei? Eu não preciso ir para a sala de aula para aprender 100%, muitas vezes, de um conhecimento. Eu esbarro com a Cíntia e ela tira a minha dúvida pontualmente. Eu tenho um desafio, por exemplo, numa cadeira de liderança. Vamos imaginar que hoje eu fui promovida a uma cadeira de liderança e eu estou com alguém ali muito desafiador na minha equipe no que diz respeito ao cumprimento de metas. Será que eu preciso fazer um curso para aprender a ensinar essa pessoa a desenhar metas ou cumprir metas? Ou eu posso, por exemplo, ir lá na Jaqueline, que tem 10 anos de experiência como gestora, e falar: Jaque, me dá uma ajuda. Cara, eu estou com essa situação aqui, com uma pessoa da minha equipe, você já passou por isso? O que você fez numa situação como essa? Eu aprendi a partir da experiência da Jaque. Então, muitas vezes, a gente joga para o aprendizado formal aquilo que eu posso aprender com a Evelyn, com a Cíntia, com a Jaque, com qualquer outra pessoa que está aqui, no dia a dia, na informalidade. E, por fim, a maior parte do que a gente aprende 70% é mão na massa. Eu já brinquei em outros treinamentos que eu nunca vi ninguém aprendendo a andar de bicicleta com passo a passo e tutorial. Coloque uma perna, segure com a direita no guidão. Aí, depois, você segura com a esquerda. Gente, se alguém for descrever o passo a passo para aprender a andar de bicicleta, nenhum ser humano nesse mundo teria aprendido a andar. E eu trago essa analogia, né, de fora do mercado justamente para trazer isso para vocês, o quanto isso é real, quando a gente está falando de aprender. Muitas vezes a gente tem que expor as pessoas aos desafios reais que elas têm, a colocar aquilo na prática, no mão na massa. É o errando que se aprende, é o tentando que se aprende. Então, sempre que vocês forem ensinar algo, aprimorar algum conhecimento, levem isso em consideração.
Pensem na vida de vocês, no que vocês aprendem no dia a dia, né? Andar de bicicleta, a dirigir, qualquer outra coisa que vocês aprendem. O quanto de fatia prática foi fundamental para que vocês conseguissem adquirir esse conhecimento. E levem isso para o lado profissional de vocês. Pô, chegou um desafio, chegou aqui meu cliente, chegou a Ana. Como é que eu posso sugerir uma ação de desenvolvimento para o time dela que a gente tenha esse momento de mão na massa? Então, levem isso em consideração. Não se apeguem só à metodologia clássica nossa de sala de aula, que vocês vão entrar com conteúdo, falar e depois ir embora. É fundamental que a gente faça isso. E hoje, inclusive, é o momento até para eu lançar a mão aqui para vocês dos bastidores do que a gente faz. O que eu acabei de fazer com vocês aqui? Perguntando como é que vocês fariam. Trocar essa experiência. Não necessariamente eu, nos 10%, falando para vocês o que é o adequado ou não. A Evelyn e a Cíntia trouxeram aqui como elas fariam. Isso é um aprendizado informal, isso é uma troca em grupo. Muito provavelmente, uma aqui já fez a outra pensar, eu não pensei por esse caminho, eu poderia ter ido por aquele. Porque essa troca favorece o aprendizado. Então, esse é um conceito básico já para a gente desmistificar. Não vai atrás de metodologia achando que sala de aula vai resolver tudo. E antes de eu avançar com uma outra teoria aqui para a gente, importante, essa eu quero votação no chat, hein? No 1, 2 ou 3. Galera, abre o chat, essa aqui dá para votar. É só para digitar 1, 2 ou 3. Vocês vão receber alguém na casa de vocês e vocês têm que... Adorei, a Vaninha, ela já pegou aqui o negócio. Vocês têm que fazer uma receita lá de uma torta. Vai no livro da família, clássico, como eu cresci, década de 90, pegando o livrinho de receita da avó, vai no site de receita já. Aí, Afonso, para criar a própria receita tem que ser mestre já. A gente está falando de Masterchef. Quem não é Masterchef, vai ou no site ou no TikTok. A maioria aqui vai no site. Eu não tenho a habilidade do Afonso, muito provavelmente eu vou ao site ou eu vou ali a uma rede social. A gente já vê que a maioria largou ali o livro de receitas. E por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui com vocês, galera? Porque cada pessoa vai aprender de um jeito diferente. Algumas pessoas, e as nossas mães, as nossas avós, muito provavelmente, pegavam os livros de receita e seguiam passo a passo e dava bom no final. As pessoas saíam com boas receitas só pela leitura. Outras pessoas vão lá no site, e aí no site tem lá as fotos, aí você vai fazendo a massa e fala, pô, não está no ponto, ainda não está no ponto da foto. O meu não ficou coradinho igual está ali da foto, vou botar um pouquinho mais de tempero, vou botar um pouquinho mais de molho. E tem a galera do TikTok, que é play, pause. Opa, peraí, botou tantos gramas, parei, avancei, continuei. O que isso quer dizer da nossa vida e é que a nossa história não é sobre tortas, é sobre metodologia? Que as pessoas, segundo o ciclo de aprendizagem de Kolbe, têm formas diferentes de apreender o conteúdo. Nossa, eu adorei, Julema. Às vezes já sei, mas pego no site. Eu amei que depois aqui a gente vai virar um aprendizado social. Estou sentindo de receitas de bolo. Daqui a pouco a gente vai rolar links aqui sobre como fazer essas receitas. Mas por que eu trouxe essa brincadeira aqui com vocês e estou trazendo essa analogia comparativa? Porque as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Assim como, se eu entregar para a Julema, por exemplo, o meu livro de receitas, pode ser que ela não consiga fazer um bolo escate, pode ser que outra pessoa consiga fazer. Tem gente que vai no TikTok, tem gente que vai dizer, não tenho paciência para ficar dando play, pause e olhando aquilo. Eu vou lá na receita e faço ali como o meu... Diga, Manuel. O que é escate? O que é bolo de escate? Aí, Julema, fica o desafio aí para você para explicar depois para o pessoal no chat qual é esse bolo e a galera dá um Google. Mas deem um Google depois do nosso papo, para não perder vocês aqui com a receita do bolo. Nada nesse escate é meio que uma fruta. Desculpa te atrapalhar. Olha, chique. Diga, Afonso. Você levantou a mão.
Acho que foi sem querer. Acho que foi sem querer. O Afonso levantou por engano. Não, é porque eu ia corrigir a Jurema. O bolo de escate é feito com um chocolate adormecido. Ele passa, sei lá, mais de 5 anos para depois ser feito o bolo. E olha aí, Sim. ó, gente, já trocando várias dicas, maravilhoso. Mas brincadeira do bolos à parte, né? O que a gente observa aqui entre vocês, que é o que eu quero trazer aqui nesse ciclo de aprendizagem de público? Algumas pessoas, né, aprendem mais na experiência concreta, outras a partir da reflexão, outras a partir de conceitos muito abstratos, outras a partir da experimentação ativa, né? O David foi um teórico educacional lá da década de 90, mas cujo conceito dele continua muito atual. E ele diz que a gente tem aí 4 perfis de pessoas que aprendem de formas diferentes. Então, a pessoa que é o acomodador, por exemplo, né, ele tende a valorizar mais aquelas experiências práticas, novos projetos, desafios teóricos. Então, essa pessoa é muito da experimentação ativa e concreta. Eventualmente, é aquela pessoa que gosta de pegar, fazer montagens, precisa de algo ali concreto, que eventualmente na escola era a pessoa que gostava da aula de ciências, de ver a experiência acontecendo. Essas pessoas são aquelas que têm um perfil mais acomodador. E aí é legal a gente ressaltar que nós não temos um perfil absoluto. A gente tem ali um perfil, grosso modo dizendo, dominante na hora de aprender. A gente também tem o convergente. O convergente é aquela pessoa que tem um gosto mais por simulações, né? Então, deixa eu testar antes aqui de colocar na prática. São pessoas que, ao fazer uma simulação, acabam apreendendo o conteúdo de uma forma mais reflexiva. Ela não precisa tanto do concreto. A simulação, para ela, dá conta nesse processo de aprendizado justamente por isso, por ter um perfil diferente. Já quando a gente está falando do assimilador, é aquela pessoa que reúne dados, fatos, modelos, teorias. Vocês já devem ter tido reuniões com pessoas que têm esse perfil e tendem a trazer, muitas vezes, esse perfil na fala. Então, a característica central, quando a gente está falando de um assimilador, é alguém que tem esse olhar mais reflexivo, mais abstrato, da organização de modelos. Isso é importante para essa pessoa aprender. E, por fim, a gente tem o divergente, que é a galera da criatividade, que é a galera da imaginação, que é a galera que, se eu chegasse aqui, por exemplo, e desse para um grupo de divergentes, eu possivelmente não chamaria a atenção dessas pessoas trazendo só o conceito teórico. Os divergentes não ficariam aqui com a gente. Em contrapartida, por que vocês acham que eu fiz a brincadeira aqui da receita de bolo? Porque se eu estou falando de perfis de pessoas que vão para o campo da imaginação, da associação e da assimilação, fica muito mais fácil para elas absorver a teoria a partir de outras analogias que eu vim fazendo aqui ao longo do nosso papo. Então, essa minha escolha, inclusive, aqui de brincar com vocês, de falar do exemplo do bolo, de usar o exemplo da bicicleta ou mesmo de dirigir, é intencional, porque eu sei que nem todos vocês aqui têm o mesmo perfil, né? Então, a própria questão de fazer a pergunta, de abrir as interações, de perguntar como vocês atenderiam a Ana, toda essa lógica de narrativa que eu venho fazendo com vocês busca atender os variados perfis que nós temos aqui. No modelo online, isso acaba sendo um pouco mais desafiador do que no presencial. Mas por que hoje eu estou trazendo os bastidores da construção do meu conteúdo? Para que vocês vejam o tanto de deslocamento que a gente precisa ter, para atingir pessoas de perfis diferentes. Então, eu trago a analogia, eu trago o abstrato, eu trago a teoria, porque eu sei que cada parte dessa é fundamental para cada um de vocês que tem perfis diversos. Então, tenham isso em mente quando vocês forem escolher a metodologia. Quanto mais diversificada a forma que eu vou passar meu conteúdo,
maior a chance de sucesso. Eu, Daniele, sou entusiasta da simulação, da prática, mas eu sei que nem todas as pessoas que eu estou falando ou que eu estou conversando ou dando um treinamento vão entender a partir desse lugar. Portanto, eu preciso mesclar o máximo possível para atingir o máximo de pessoas dentro desse meu grupo. Tá? Então, quem ficou até aqui e fala assim, nossa, por que a Daniele faz essas analogias, faz esses movimentos? Justamente para conseguir me conectar com os diferentes perfis de pessoas que a gente tem aqui no nosso grupo, né? E aí, eu vou avançar dando todo esse overview para vocês, trazendo, então, como é que eu resolveria aqui a demanda da Ana. Então, a gente falou sobre essa diferença, esses perfis, e eu vou trazer como eu resolveria, e quero ouvir de vocês, antes de compartilhar outras metodologias, porque eu não trouxe só metodologias aqui que convergem com a necessidade da Ana, eu queria ouvir de vocês o que vocês fariam diferente da minha proposta para a Ana, ou agregariam aqui em termos de metodologia. Eu pensei em 3 frentes de atuação para a gente apoiar a Ana. A primeira coisa, treinamento presencial com foco nas funcionalidades que essas pessoas precisam para o cargo. Então, vamos lembrar que... Daniele, compartilhando sua tela aqui. Desculpa atrapalhar, mas tem alguém compartilhando um vídeo de uma igreja, sei lá. Afonso acabou compartilhando aqui a sua tela. Deixa eu... Opa! Voltou para mim? Voltou. Obrigada, viu, gente, por avisar. Tá carregando aí direitinho para vocês? Acho que voltou a carregar. Vou seguir aqui. Para mim, voltou normal. Então, a primeira coisa que eu ia sugerir para a Ana é, Ana, precisamos de um treinamento prático. E por que, galera, eu estou dando 2 focos aqui? Presencial e nas funcionalidades do carro. Primeiro que é o seguinte, se a equipe da Ana não precisa aprender PROC-V, PROC-C, por que eu vou dar um treinamento completo de Excel para pessoas que não dominam o Excel com funções que elas não vão utilizar? Então, no meu diagnóstico com a Ana, eu ia entender exatamente o recorte das funcionalidades que essas pessoas usam e todos os conhecimentos que elas precisam adquirir para aquelas funcionalidades do dia a dia. E por que esse treinamento presencial? Porque se eu estou falando de um grupo de pessoas que já utiliza computador, né? Então, por exemplo, o Emanuel utiliza o Excel no dia a dia dele, mas ele não sabe fazer, por exemplo, um PROC-H. Eventualmente, eu poderia fazer para o Emanuel uma videoaula explicando como ele faz o PROC-H. Porque o Emanuel já tem conhecimentos anteriores que, se ele assistir uma videoaula, ele vai ser capaz de entender o funcionamento do PROC-H. Mas o nosso público, que são jovens, que não utilizam computador no seu dia a dia e que não sabem Excel, não adianta eu dar uma série de videoaulas para eles e de tutoriais, porque essas pessoas não têm familiaridade com a ferramenta. Então, eu chamaria essas pessoas, colocaria elas ali à frente de um computador e daria um treinamento nessas funcionalidades do Excel e nas funcionalidades do sistema. Além disso, eu desenvolveria um passo a passo, um tutorial. Galera compartilhou aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para minha tela. Ô, Daniele, você deveria parar de aceitar, porque agora já estão entrando, eu acho que é conta fake daquele... Verdade, invasores. Ele tá entrando para bajular sem explicação. Só deixa nós mesmo aqui no grupo. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo ver a lista de participantes. Eu estou com o meu acesso aqui reduzido porque eu estou projetando. Nós não vamos perder o fio da nossa meada, não. Vou aqui assumir meu compromisso com vocês que, se a gente tiver outra interferência, aí eu vou retirando as contas, tá? A gente vai continuar aqui com o nosso... Obrigada, Michele. A gente vai continuar aqui com o nosso conteúdo. E obrigada aí pela
pela compreensão de vocês e por avisarem. Então, continuando aqui o racional da minha solução para a nossa cliente. Material de apoio com tutorial. Por que isso é fundamental e por que isso tem a ver com metodologia? Porque não adianta eu bombardear essas pessoas de informações com um monte de célula, com um monte de funcionalidade e depois, como é que elas vão consultar ou relembrar aquilo? Se eu preparo um tutorial tela a tela para essas pessoas, à medida que elas forem conseguindo executar, na tela que elas travarem, elas vão abrir o material de apoio e vão lá olhar como é que elas seguem dali adiante. Daniele, mas isso poderia ser um vídeo. Por que o material ali, passo a passo? Porque pensem, imagina a pessoa com um vídeo de 10 minutos, toda hora que ela tiver uma dúvida, ela ficar procurando na altura do vídeo onde é que está exatamente a dúvida que ela tem. Se eu entrego um material impresso, um tutorial, por exemplo, ela procura a tela e ela continua exatamente de onde ela parou. Então, percebam que quando a gente está falando até de material de apoio, a mídia que eu vou escolher precisa levar em consideração quem é o meu público. E, por fim, já que a gente falou de 70-20-10, de aprendizado formal, de aprendizado social, eu teria alguém como ponto focal de suporte. Então, quem é a pessoa que já exercia aquela função, quem é a pessoa que tem mais experiência naquele sistema? Ela seria o ponto de apoio para tirar as dúvidas do dia a dia que surgissem na equipe. Então, aqui a gente tem uma solução que eu iria propor para a Ana, que não é baseada em uma iniciativa ou em uma metodologia, mas num conjunto de soluções pensando nessas pessoas que vão receber o treinamento. Ou seja, não dá para eu colocar essas pessoas só na sala de aula. Elas precisam de apoio. E como eu vou oferecer esse apoio? Através de rede de contato de pessoas que estão ali e dominam a ferramenta e de material de apoio. Então, essa seria a solução que eu traria aqui para a nossa cliente. E aí eu queria ver aqui de vocês, vou voltar aqui para o chat agora, quem pensou alguma coisa diferente, quem gostaria de sugerir ou sugeriria aqui alguma coisa diferente para a nossa cliente, do que eu sugeri para a gente falar sobre outras metodologias. Vi aqui que vocês falaram sobre a diferença dos perfis. Sim, Cíntia, se a gente olhar DISC, MBTI, realmente a gente vê essas diferenças individuais também, né? São teorias distintas que não se sobrepõem, mas a gente vê essas diferenças. Alguém gostaria de trazer alguma solução diferente ou pensou alguma coisa diferente? E como eu faria com pessoas neurodivergentes? Obrigada para a pergunta, Leonardo. Eu, na verdade, ia, antes de tudo, entender quais são os pontos sensíveis para essas pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de pessoas que têm... Vou te passar a palavra, tá, Gilema? Só vou responder aqui o Leonardo. Se eu estou falando de pessoas que têm, por exemplo, uma sensibilidade auditiva, eu jamais recorreria a um recurso de vídeo, e eu provavelmente não faria em turmas grandes. Muito possivelmente, o meu trabalho com essa pessoa, o que eu ia recomendar para minha cliente, seria um trabalho de tutoria mais individualizado, por exemplo, ou em grupos menores, para que essa pessoa não tivesse ali um comprometimento do entendimento dela por conta do barulho. Na própria cor, por exemplo, dos materiais, né? Eu talvez não trouxesse um conteúdo com cores que fossem gerar um desconforto visual. Então, eu ia, de fato, entender quais eram ali os fatores que atrapalhariam o aprendizado dessa pessoa para fazer adequações a partir desse lugar. Porque aí especialmente quando a gente está falando de pessoas, por exemplo, do espectro autista, a gente tem variações muito distintas, né, dependendo do grau de suporte de cada um deles. Então, provavelmente eu ia fazer um trabalho mais individualizado, onde eu sentisse que o trabalho em grupo não atenderia. Tá? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Julema, você tinha levantado a mão. Você queria fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição?
Oi, desculpa atrapalhar, obrigada. A minha Nada. pergunta era o mesmo que do Leonardo, porque eu sou autista do nível 1 e eu tenho essa certa dificuldade. E basicamente você respondeu minha pergunta. Desculpa atrapalhar, mas você já respondeu já. Obrigada, desculpa atrapalhar Nada. de novo. É legal demais quando vocês participam, né? Porque esse conteúdo é feito para vocês. Então, assim, de fato, vocês precisam sair daqui com as dúvidas respondidas. Então, essa seria. Oi, Evelyn, diga. Sempre participando, né? Eu fiquei em dúvida agora, né? Até numa atual situação. Foi solicitado um treinamento para o departamento pessoal, né? Só que é um setor que vive tendo atualização. E aí o curso que foi levantado pelo cliente foi um curso inicial. Nesse caso, o ideal não seria eu fazer uma reciclagem, ver alguma coisa mais apropriada para esse público, para ele não ver lá, por exemplo, no conteúdo programático do curso tem CAGED. Para quem é de DP, né, sabe que não se tem mais CAGED, não se tem mais CFIP. Então, assim, inclusive eu escutei de alguns participantes falando, poxa, mas o curso está desatualizado, porque não se usa mais. Eu acho que a intenção do curso, no meu ponto de vista, eu que sou dessa época um pouquinho mais atrás, né, mais antiga, é a intenção de, tipo, se você precisar fazer uma certificação, retificar alguma coisa, você sabe. Mas não é a atual necessidade do público hoje, né? Então, eu fiquei em dúvida qual tipo de treinamento eu aplicaria nessa demanda. Eu entendo, Evelyn, que, sobretudo, primeiro, assim, qual o grau de conhecimento desse público, tá, gente? E metodologia também tem a ver com nivelamento. Talvez nem todas as pessoas que estão neste grupo tivessem que estar neste grupo. Muito possivelmente, pelo seu relato, algumas pessoas tivessem que estar apenas numa reciclagem, aprimorando um conhecimento que já tem, e talvez esse curso não seja o mais indicado, mas se eu estou falando de pessoas que não têm bagagem nenhuma e que saber o que existiu é fundamental para o aprendizado delas daquilo que a gente tem atualmente, aí faça sentido. E aí, galera, uma outra forma da gente nivelar a metodologia é, eventualmente, fazer pré-teste, tá? Uma das formas, por exemplo, quando a gente está falando de um treinamento de Excel, ou esse, como a Evelyn trouxe, de pessoas da reciclagem ou não reciclagem, é a gente testar antes o conhecimento que essas pessoas sabem, para saber se elas, de fato, têm que se inscrever naquele curso, ou se o que elas precisam é fazer uma atualização. Então, provavelmente, Evelyn, assim, sendo um curso pronto, eu avaliaria a possibilidade de não colocar 100% das pessoas, escolheria uma segunda opção para quem já domina o conteúdo. Se fosse possível customizar, pedir uma customização apenas para aquilo que é o que está em vigência no momento, tá? Então, isso é muitíssimo importante. Mais alguma outra dúvida? Então, vou seguir aqui, depois da nossa cliente Ana, com outros cenários e outras metodologias, que eu separei para vocês, para a gente transcender o cenário técnico. Aqui a gente está falando sobre treinamento técnico, que era uma demanda da nossa cliente Ana, mas muitas vezes a gente entra em outras demandas cujo conteúdo não é técnico, né? E aí, Daniele, o que eu posso usar quando eu não estou falando de um conhecimento técnico? E eu trouxe 4 exemplos de metodologias para vocês que eu já coloquei na prática, no meu dia a dia. Eu vou trazer isso como exemplos de situações que eu vivi para que vocês possam sair daqui e, a partir de amanhã, já colocar esse aprendizado em prática. Não se percam de mim, fiquem aqui comigo para vocês conseguirem pegar aqui todas as dicas e já serem capazes de aplicar. Então, a primeira metodologia que eu trouxe é a discussão em grupo. Em que situação, por exemplo, eu posso usar a discussão em grupo? Eu, recentemente, participei de um treinamento de formação de liderança, né? E aí, nós tínhamos um desafio, que era o seguinte: as lideranças precisavam construir um perfil comportamental para fazer um processo de seleção. E aí, o que nós fizemos? Dividimos aquela turma de líderes ali em grupos, e esses grupos construíram os perfis para uma determinada vaga.
Então, por exemplo, a gente trouxe o seguinte desafio. Olha, vocês precisam construir o perfil técnico e o perfil comportamental para uma vaga de analista de RH. Nós dividimos a turma em grupos e cada grupo discutiu quais eram os requisitos técnicos e quais eram os requisitos comportamentais que eles iriam, enfim, descrever para aquela vaga. E a partir dessa discussão em grupo, depois que todo mundo já fez ali os seus perfis e discutiu em grupo, a gente abriu para a sala inteira e aí, a partir do que cada um tinha escrito, nós montamos um perfil único. Então, o objetivo desse treinamento de liderança era preparar os líderes para fazerem recrutamentos assertivos. E o recrutamento assertivo começa como? Com um bom requisito, né? Um bom perfil comportamental desenhado. E ao dividirmos a equipe ali em grupo para as pessoas debaterem, a gente fomenta que essas pessoas tragam seus conhecimentos e experiência. Então, sempre que eu quero que as pessoas tragam conhecimento, experiência e compartilhem a sua vivência, as discussões em grupo são um golaço. E aí a gente conseguiu fazer isso e deu muito certo. Porque, no final, o perfil que a gente criou para aquela atividade tinha um pouco da experiência de cada pessoa que estava no grupo. Então, a discussão em grupo é uma metodologia que pode fazer muito sentido neste caso. Uma outra metodologia que a gente usou, que eu usei recentemente num treinamento, é a simulação. Lembra que eu falei para vocês sobre a gente ter os diferentes perfis e tem gente que funciona muito bem na simulação? Onde eu apliquei a simulação como metodologia. Diga, Julema, quer tirar alguma dúvida? Acho que levantou a mão errado. Funciona muito bem, né, Cíntia? E aí, onde é que eu usei... Eu gostei. Oi, Eu diga. tenho uma pergunta. Como a metodologia ativa e incentiva o desenvolvimento socioemocional? É uma boa pergunta. Eu acredito que ela apoia nesse desenvolvimento socioemocional porque a gente coloca as pessoas no centro. Elas são a protagonista desse aprendizado. A própria simulação, por exemplo, que é o exemplo que eu vou trazer para vocês agora de metodologia, ela é uma excelente ferramenta para esse desenvolvimento socioemocional, porque eu tenho a chance de errar antes de colocar na prática. Eu vou trazer o exemplo da simulação para responder aqui a sua pergunta de como ela pode apoiar. Na simulação, o que nós fizemos? Tá? Qual era o objetivo do treinamento? Ensinar líderes a darem feedbacks assertivos. Nós ensinamos ali uma teoria a respeito de feedback. E aí, o que nós fizemos? Separamos essa equipe em grupo e os grupos discutiram ali situações que eles viviam no dia a dia e eles iam ter que aplicar um exemplo de uma situação real, aplicar um feedback com base na metodologia que a gente tinha passado. Então, eu exercia a figura deste colaborador que ia receber o feedback e esse líder vinha com a situação real que ele vivia no dia a dia para me dar o feedback. E, queridos, acreditem ou não, a simulação transporta as pessoas para a realidade. O cérebro não consegue fazer essa diferenciação de que eu não sou a pessoa real. No exemplo da simulação, e quando as pessoas vinham me dar o feedback, o grau de ansiedade, o grau de deslocamento era como se elas estivessem de frente com a pessoa com a qual elas iam dar o feedback. E aí, Juliana, o que acontecia? O cérebro não diferencia que aquilo é uma simulação e todos os erros que as pessoas cometeriam ao dar um feedback real, elas cometiam comigo. Porque eu me comportava como um colaborador resistente, como um colaborador que fazia perguntas de confronto, e a minha postura acabava, de certa forma, desestabilizando essas pessoas. O meu objetivo não era desestabilizar, o meu objetivo era, de fato, mostrar os desafios que eles poderiam enfrentar ao dar um feedback desafiador como eles estavam fazendo. E onde isso ajuda nessa questão socioemocional? A gente fazia a simulação e eu trazia para eles as oportunidades de melhoria, para que quando eles fossem dar o feedback para suas equipes, fossem muito menos ansiosos,
muito mais conscientes e muito mais preparados. Então, se eu errei num ambiente controlado, eu consigo ter mais confiança de onde eu errei e depois, quando eu vou para a prática, eu vou com muito mais confiança. Como as metodologias, vou fazer aqui para voltar para as nossas duas últimas, vou fazer uma pausa aqui para ler os comentários de vocês. Muito necessário simular o feedback com a liderança e, de fato, deixa eu ver aqui de quem veio esse comentário, e, de fato, Cíntia, isso é verdade porque, na teoria, tá? E o que a gente observou nesse treinamento com simulação? Na teoria, todo mundo tinha entendido o passo a passo. Quando as pessoas vinham para a simulação, a gente via que tinha uma série de outras questões que atravessavam ali esse estado emocional que impedia de colocar na prática. Como as metodologias ativas podem equilibrar a autonomia do aluno com a necessidade de orientação docente, sem comprometer a eficácia da aprendizagem? Perfeito. Onde é que o facilitador, o professor, o aluno, a pessoa que está conduzindo, perdão, ela entra? Justamente para fazer esse depara entre o caminho que a pessoa está e o estágio desejado. Por exemplo, tá? A simulação que eu trouxe aqui como exemplo. As pessoas faziam, e o meu papel como docente era orientar sobre o quão distante elas estavam daquilo esperado. O que era o certo, o que era o errado. A metodologia ativa, ela faz justamente essa inversão. A pessoa testa, a pessoa põe em prática, a pessoa aprende, e o nosso papel vem como orientador e balizador de onde ela está performando bem e onde ela precisa melhorar. Que é diferente lá da sala de aula, por exemplo, quando a gente chega na faculdade, na escola, que só falam, e depois a gente vai com uma prova lá no final, saber se a gente entendeu ou não. O que a gente faz aqui na metodologia ativa é o contrário, a gente traz a provocação para as pessoas e depois baliza. O que eu fiz com vocês lá atrás, antes de dar minha sugestão para a Ana? O que eu fiz com vocês? Eu perguntei, galera, qual solução vocês trariam para a Ana? Isso é um exemplo de aprendizado ativo. Vocês se aventuraram a dizer o que vocês trariam de solução para a Ana, e eu, como a pessoa que estou orientando aqui a nossa conversa de hoje, no final trouxe a minha solução. E a partir daí vocês fazem os pontos de conexão de vocês, tá? Super tranquilo, Rafael. Espero ter respondido aí a sua pergunta, tá? Ah, queridos, muito, muito legal aqui ouvir vocês trazendo os comentários de vocês. E aí eu vou para as duas últimas metodologias que eu separei, que vocês já podem sair também colocando em prática aí já a partir de amanhã. Action Learning. O que isso significa? Não tem, galera, uma tradução literal para essa metodologia. Eu sei que tem um certo desconforto da gente trazer língua estrangeira para algumas pessoas, mas eu trouxe o nome que vocês vão achar se vocês pesquisarem aí na internet, tá? É basicamente a gente ter um desafio real e o nosso aprendizado, a nossa construção ser feita especificamente a partir daquele desafio. Então, por exemplo, a gente tem aqui que fazer uma movimentação de uma carga do ponto A para o ponto B. E a gente não sabe como fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer um especialista para a sala, vai trazer as pessoas envolvidas nesse problema e juntas a gente vai aprender como fazer, discutindo potenciais soluções. Então, a gente traz todo mundo para a sala para juntos resolvermos um desafio real. Trazer cabeças diferentes, com perspectivas diferentes, olhares diferentes, para, a partir dessa vivência, trazer a solução. E aí, nesse caso, Rafael, é muito importante que eu tenha alguém ali com esse olhar mais especialista, com esse olhar de validador. Porque como a ideia do Action Learning é, gente, se juntar para aprender e solucionar um problema real, eu preciso ter alguém ali em sala que vai ser esse decisor dizendo isso é possível, isso não é possível a gente fazer, tá? Diga, Leonardo. Levantou a mãozinha. Ou levantou errado? Eu fico na dúvida que se vocês levantaram com dúvida ou foi errado. Ah, beleza. E a última que eu trouxe para vocês, que é muito legal, e aí eu tentei trazer aqui para vocês algumas mais diferentes do que vocês já veem em faculdade, curso, para vocês valer a pena essa uma hora aqui de vocês, é a construção compartilhada. Como é que funciona a construção compartilhada, tá? Eu vivi isso num evento e foi muito legal. Basicamente, eu vou pegar aqui o exemplo da Ana para ficar mais fácil para trazer. Vamos imaginar
que todos nós estivéssemos aqui numa sala de aula, dividido em 3 grupos diferentes de 5 pessoas, tá? Eu vou colocar ali uma cartolina na parede, e vou pedir para cada um dos grupos escrever ali em post-it, né, num flip chart, como é que vocês solucionariam o problema da Ana. E vocês vão lá e vão escrever como é que vocês solucionariam. Aí eu dou 5 minutos. Passou 5 minutos, eu falo assim, troquem de grupo. O grupo 1 vai olhar o que o grupo 2 sugeriu e vai trazer ali outras contribuições diferentes do que aquele grupo tinha pensado. Dali a 5 minutos eu falo, troquem de grupo de novo. E aí, o grupo 1 vai ter passado pela solução do grupo 2 e vai ter passado pela solução do grupo 3. E o que é legal dessa construção compartilhada? Vocês, no grupo original, pensaram uma coisa, que talvez os outros 2 grupos não tenham pensado. E aí, vocês vão fazendo contribuições para os grupos seguintes. E, no final, a gente chega a uma solução ali com perspectivas diferentes. Então, se você saiu ali do grupo 1 com uma solução que você considerava ideal, muito provavelmente, no grupo 3, você vai ter uma solução mais complexa, mais completa e diferente, porque você tinha grupos de pessoas vendo aquilo ali diferente. Então, esse é um exemplo de construção compartilhada. Eu vou com um olhar criticamente positivo para aquilo que o grupo anterior tinha considerado e tinha construído. E essas metodologias a gente vê exatamente, Cíntia. E aí a gente vê que o saber coletivo, e é outra mensagem que eu queria dar aqui para vocês, até para a gente não estourar muito o nosso tempo, a metodologia e a escolha da metodologia, né, ativa, ou mesmo uma metodologia que não seja ativa, quanto mais troca, quanto mais experiência a gente proporcionar entre as pessoas, mais conhecimento a gente vai conseguir trazer ali no coletivo, tá? E aí eu quero trazer como mensagem final aqui, antes, a gente já está se encerrando aqui no nosso bate-papo, que passa sempre muito rápido as nossas conversas, que cada demanda é única, né? Eu não vou sair daqui desse nosso encontro falando para vocês, olha, gente, tem essa metodologia aqui que serve para tudo. Utilizem essa metodologia que ela é coringa. Não existe metodologia coringa. Existe a metodologia que atende à necessidade do nosso cliente. Atende à necessidade daquela pessoa que nos demandou e daquela pessoa que vai aprender. Então, eu comecei trazendo aqui um exemplo de um treinamento técnico para vocês, trazendo uma solução completamente diferente das soluções que eu trouxe aqui nos nossos treinamentos comportamentais. E aí, eu quero usar esses minutos finais aqui para agradecer a participação de vocês e, antes de abrir para dúvidas, para dizer que esse conteúdo e outros tantos conteúdos, a gente vai ter um momento presencial para falar sobre eles. Tudo que eu falei nesses nossos webinários, nesses nossos encontros, a gente vai falar de forma muito mais aprofundada no nosso treinamento presencial, que originalmente a gente iria fazer em maio, e a gente mudou olha aqui. que estão compartilhando. Desculpa atrapalhar, mas estão compartilhando. Nada, que isso. Obrigada, gente. Deixa eu ajustar aqui. Bom, Desaparecida, Daniele Silva, como mulher prostituta de estrada. Como assim, desaparecida. Volte. Peraí, gente, só um minutinho. Gente, não estou Mas que falta entendendo, de desculpa. respeito. Falta de educação. Só um minutinho. Deixa só a gente... Pronto. Vamos seguir aqui. Hoje a gente está com algumas intercorrências aqui, mas bora lá. Então, a gente vai ter o nosso encontro, que originalmente seria em maio, eu falei isso na nossa última live, mas a gente precisou reprogramar para junho, então a gente vai ter o nosso encontro ali presencial, com 4 sábados no Shopping Nova América. Então, todo mundo aqui que se inscreveu lá pelo Simpla e participou aqui com a gente, já vai ter aí 10% de desconto no nosso curso quando a gente abrir aí efetivamente para as inscrições. Então, se preparem, porque eu quero ter o prazer aí de encontrar com vocês lá. E aí,
Eu quero agradecer a paciência de vocês, eu quero abrir, enfim, para saber se vocês têm dúvidas, questões. Obrigada pela colaboração, pela paciência. Hoje a gente teve algumas intercorrências aí, mas quero abrir aqui para saber se vocês têm dúvidas, pontos, questões, enfim, que desejem trazer para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Deixa eu olhar aqui no chat. Diga, Leonardo. Levantou aqui a mão. Ah, saiu. Acho que ele foi clicar. Bom, galera, eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. De nada. Estão aí. Rafael, quer trazer alguma compartilhar? Dani, desculpa atrapalhar, viu? Mas é porque tinham colocado uma imagem de desaparecida, daí eu queria entender se é alguém que está invadindo ou o que aconteceu. Infelizmente alguém invadiu aqui. Mas, enfim, já... Porque eles botaram a sua foto. Esse aí, acabei de chegar. O que aconteceu? A gente teve uma intercorrência aqui. Acontece, né, galera? Link, enfim. A gente está sempre sujeito aí a acontecer alguma intercorrência. Mas que bom que a gente conseguiu chegar aqui ao final, dando conta do recado. E eu espero que tenha agregado aí no dia de vocês, viu? Eu vou tomar a liberdade aqui. Se alguém conseguir, quem está aqui, conseguir compartilhar aqui a câmera, abrir a câmera, eu vou tirar aqui. Vai ter, Moisés, vocês vão receber até sábado os certificados de vocês que estão aqui. Eu só vou ignorar, que eu vou pedir licença aqui para vocês para tirar um print aqui da nossa conversa. Que bom, Jaqueline, Cíntia, Evelyn, que bom que a gente vai ter uns rostinhos aqui para aparecer no nosso print. Vamos lá? 1, 2, 3. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada pela participação. Não, Contem moça, comigo. desculpa, é porque a Julema tinha perguntado no chat se vai ter reembolso do valor pago para assistir a aula de hoje. A aula de hoje foi gratuita. A gente não fez cobrança de valor dessa aula de hoje. Nossa, Uma mas pergunta. eu paguei. O que vai ser a nossa próxima do encontro aí, ao vivo, Clara, para quem se Queria, Mas inscrever. vai ser a eu efetuei próxima. um pagamento de R$20 É para verdade, eu participar. também. Eu paguei também. R$40. Eu posso até mandar o Gente, como comprovante assim? para você, E se você também. quiser. Eu paguei R$40 pro moço para me passar o link. Ele falou que era um curso pago. Sim, para mim também. Eu acho tenho que foi até o golpe, comprovante gente. Eu acho aqui, que se vocês caíram no quiserem. golpe. Então eu caí no golpe. Nossa, gente. Uma gentileza, pessoal. Diga, Evelyn. Pessoal, até fica de alerta, né? Eu estou participando desde o primeiro webinar. Eu acompanho não só a Daniele, como a Escola Luparella, e o webinar deles é sempre gratuito. Então, assim, provavelmente vocês caíram no golpe. Infelizmente, tem pessoas que se abusam, né, da boa vontade. É muito difícil a gente encontrar hoje webinars, né, que sejam gratuitos, que sejam acessíveis. Então, assim, a Escola Luparella, né, e geralmente os palestrantes, eles sempre compartilham nas redes sociais deles, informando que é gratuito, e no LinkedIn também. Então, assim, para a gente se atentar mais, porque, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam Mas dessa vocês têm que fazer vontade. boletim de ocorrência, então, gente, porque isso é uma coisa séria e até pode prejudicar a Daniele, porque estão usando o nome dela para fazer isso. Gente, eu tirei esses R$40 para me comprar meu remédio. Mas aí eu precisei pagar nesse cara. E ele falou que era um curso pago. Mas eu agora vou ficar sem meu remédio. Pessoal, eu peço desculpas aí pelo que aconteceu. Infelizmente, é algo que transcende o nosso poder de atuação. Eu vou pedir a gentileza de que quem pagou, coloquei o meu e-mail aí no chat, puder fazer a gentileza de mandar isso, né, esses comprovantes, para a gente tomar, enfim, aqui as medidas cabíveis. E removeram a Julema, gente. Por que removeram a Julema? Estão devendo alguma coisa? Eu não entendi isso, administrador. Não. Bom, galera, eu vou pedir, então, para quem pagou me mandar
aí, por gentileza, esses comprovantes. A gente vai tomar as providências aqui Eu mandei o Pix que pra essa forem Elaine aí daqui. cabíveis. E reiterar o que a Evelyn falou, tá? Todos os nossos encontros são sempre gratuitos. E para o nosso Eu mandei próximo R$40 encontro, para essa utilizem... Elaine. Oi? Eu mandei R$40 para essa Elaine que tá aqui na chamada. Não entendi, desculpa, mas antes. Ele falou que ele mandou R$40 para essa Elaine, mas foi ele que falou, não sou eu, não. Isso, exatamente. Essa Elaine, ela... Eu mandei aqui o meu e-mail. Vou pedir, então, por gentileza, aqui para não tomar até mais o tempo aqui dos outros colegas. Agradecer a paciência, agradecer aqui a compreensão de vocês. Podem mandar aí para esse e-mail. Tiraram a Juliana só porque vão ser sempre gratuitos e vou pedir para vocês se inscreverem nos links oficiais, tá bom? Galera, obrigada, abraço, boa semana aí para vocês, viu? Obrigada, Dani. Boa semana, tchau. beijo, tchau. Cíntia, onde que você fez a sua trança? A esposa do Leonardo queria saber. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Respeito aos autistas! Entendeu? Só porque ela é autista tiraram ela. Gente, isso é um absurdo, tá? Porque ela disse que pagou e removeram ela. Eu não entendi. A Julema é o nome dela. Vocês podem ver aí depois que removeram ela. E eu acho que foi essa Lu Parella que removeu.